Graça e paz, queridos, continuando a nossa série de discipulado, a integridade da palavra de Deus, parte número 2. Ontem nós falamos um pouco sobre a integridade da palavra de Deus. Integridade significa inteiro, algo inteiro, íntegro, e esta é a palavra de Deus. Ela é íntegra, ela é inteira, e nós podemos confiar plenamente na palavra de Deus, né? Hoje nós vamos meditar, continuando, sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus Cristo. A grande chave para se compreender a Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para ele e o Novo Testamento é a história e a consequência da vida dele. Então, queridos, não tem como você ter uma compreensão inteira de Deus e da vontade de Deus e de quem Ele é, se não for por meio de Jesus Cristo, não é? Para que a gente possa ter verdadeiramente, entender qual a vontade de Deus, qual a natureza de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, não é? Não tem como você compreender, enxergar plenamente por meio do Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos traz uma luz, mas a revelação completa da pessoa de Deus vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que tem muitas pessoas que ficam confusas sobre a perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque elas se baseiam em alguns textos na Bíblia, no Antigo Testamento, até onde pessoas do Antigo Testamento não tinham uma verdadeira compreensão de quem era Deus, não é? Alguns textos na Bíblia, no Antigo Testamento, são relatados, por exemplo, o anjo da morte da parte de Deus. Deus não tem anjo da morte que tenha parceria com ele. Não. Deus tem os anjos de luz que estão disponíveis para servir aqueles que herdarão a salvação. Mas por que diz isso no Antigo Testamento? Porque eles não tinham a compreensão exata, né, de Deus, né? Então muitas coisas eles atribuíam a responsabilidade a Deus, na verdade, sem Deus ter nada a ver, né? Existem situações permissivas, mas não diretamente feito por Deus, porque Deus é bom e a sua justiça dura para sempre. Nós vamos ler aqui um texto em João 1, versículo do 1 ao 4. E o versículo 14 também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Nós lemos aqui 1, 2, 3, 4, pulamos para o versículo 14 do livro de João, né? E fala que no princípio era o Verbo era Jesus, né, que é a palavra, e o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus, quer dizer, Jesus já existia antes de vir essa terra, já existia, ele estava com Deus, então ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aí o versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito
do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é a palavra de Deus. Então, ele é a pessoa exata para nós nos espelharmos. Qualquer dúvida que nós tivermos na palavra de Deus, sempre eu aconselho, olhe para Jesus. Medite em Mateus, Marcos, Lucas, João. Medite e comece a observar Jesus, o que ele dizia, o que ele falava, como ele agia. E você vai começar a ter entendimento de quem verdadeiramente é Deus, né, para que você possa confiar na integridade da palavra dele, que é a palavra de Deus. Tudo foi criado por meio de Jesus, tudo. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 17, diz: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é o primogênito de toda a criação. Primogênito significa primeiro. Aí continuando, pois nele foram criadas todas as coisas, todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, no céu e sobre a terra também, tá vendo? Às vezes sobre a terra, e as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Trazendo mais um pouco de entendimento sobre Jesus Cristo, e que ele já existia antes mesmo de vir a essa terra. Tudo foi criado através dele. Através do nosso Senhor Jesus, tudo subsiste, como diz em Colossenses 1, 15, 17, no capítulo 1, versículo 15, 17, que as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele também, nessa junção, nessa parceria. Todas as coisas também são sustentadas, todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Hebreus 1, versículo 3, diz: ele que é o resplendor. Quando diz ele, está falando de Jesus Cristo. Eu posso colocar, no caso dele, posso colocar Jesus, que é o resplendor da sua glória, a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, né? Então, tudo foi sustentado, todas as coisas, pela palavra do seu poder. Ele, Jesus Cristo, é o resplendor da sua glória e a exata expressão do seu ser. Quer dizer, Jesus Cristo é a exata expressão do seu ser, ou seja, ele expressa quem é Deus. Quando você olha para Jesus, você sabe, você vê, por isso que você tem que entender Deus, não pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento traz algum tipo de luz, algumas coisas proféticas. Nós devemos sim estudar o Antigo Testamento, mas para poder ter uma compreensão melhor da palavra de Deus. Mas se houver dúvida, olha para o alvo, olha para Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo. Ele é a expressão exata, está dizendo em Hebreus 1:3, expressão exata do seu ser e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo é sustentado pela palavra do seu poder, a palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele purificou, fez a purificação do nosso pecado, né? Com isso nos dando a liberdade de recebermos o perdão dos nossos pecados. Também a palavra de Deus diz em João 14,6, ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Quer dizer, não há outro caminho que não seja Jesus Cristo para que você chegue até Deus. Em João 14,6 diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, se você almeja a salvação do seu espírito, da sua alma, e viver eternamente no reino do Senhor, porque existe um governo espiritual, existe o reino de Deus, né? Todas essas coisas vão passar, tudo isso vai ficar para trás, né? Tudo será cumprido. Se você almeja, irmão, não há outro caminho, não há outra pessoa. A palavra de Deus diz, João 14,6, que Jesus Cristo é o caminho, que é a verdade, que é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, tá? Em João 14,6, você pode notar essa referência e estudar.
Lembrando, irmão, que esse discipulado pode ser compartilhado, ajude outras pessoas a ouvirem esse discipulado, para que elas abram o entendimento e venham alcançar a salvação eterna da sua alma, do seu espírito. Outra coisa interessante, irmão, nós que estamos aprendendo nesse discipulado, a gente não pode ser um tipo de pessoa que como vamos citar assim, como um passarinho novo que o filhote, né, de um pássaro, que ali a mãe sai para trazer o alimento e coloca na sua boca, e tudo que vier ela come. Tudo que vier, não seja como filhote de passarinho, come tudo que coloca na sua boca. Você tem que aprender a julgar a palavra de Deus. Como é que você julga a palavra de Deus? Pela própria palavra. Uma das lições mais importantes que temos que aprender em nossa caminhada cristã é analisar o que ouvimos pela palavra de Deus. Disso depende nossa fé e o crescimento espiritual. Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Julgue a palavra de Deus. Olhe, analise, vê se é verdade, se está escrito mesmo, para que você não venha ser enganado, porque o próprio Jesus disse que nos últimos tempos apareceriam muitos falsos profetas, e a gente tem que entender, tem que pedir a ajuda do Espírito Santo para não sermos enganados, e para analisarmos a palavra de Deus, meditarmos, ler, ver se aquilo está, até o que eu estou ensinando, irmão. Nota essas referências aí num papel, antes de ouvir esse discipulado, abre, bota pause, pega um caderno, nota as referências, confere se o que eu estou falando é verdade. A Bíblia fala sobre os judeus de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Você pode notar aí Atos 17, versículo 11 e 12. Eles tinham costume de analisar para ver se aquilo que eles ouviam verdadeiramente estava escrito na palavra de Deus. Eu vou ler aqui o versículo 11 e o 12 de Atos 17. Diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Quer dizer, os crentes de Bereia receberam a palavra com toda a avidez, examinando a Escritura todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Quer dizer, eles criaram um hábito, eles eram inteligentes. Sempre pregar para mim, mas eu quero examinar na palavra se o que ele está dizendo verdadeiramente é verdade. Se examinar, vamos examinar a Escritura para ver se isso aqui é verdade o que ele está dizendo. E eles criaram esse hábito de examinar todos os dias a Escritura, para ver se as coisas de fato assim, eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Quer dizer, eles passaram a crer, por quê? Porque eles examinaram a Escritura e perceberam que verdadeiramente aquilo que os apóstolos falavam era a palavra de Deus, estava correta, né? Tem outro texto na Bíblia, que é 1 João, capítulo 2, versículo 20 e o 27, diz assim: e vós possuís a unção que vem dos santos, e todos tendem conhecimento. Vós possuís a unção que vem dos santos, todos tendem conhecimento. E o versículo 27 diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Agora a gente tem que compreender uma coisa, né? Às vezes a pessoa pensa, a Bíblia diz aqui que ninguém precisa me ensinar. Não, irmão, se Jesus, existem os ofícios, por exemplo, existe o ofício apostólico, ofício de pastor, evangelista, mestre e profeta. Um dos ofícios que Deus colocou na igreja foi de mestre, pessoas com habilidades de ensinar, uma unção específica para ensinar. Se não houvesse necessidade do ensino, não precisaria o Senhor levantar pessoas para ensinar. Mas o que a palavra de Deus está dizendo: e vós possuís a unção que vem dos santos, e todos têm conhecimento. Quando nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo dentro de nós.
Quanto a vós, a unção, versículo 27, né, de 1 João 2, agora o 27. Eu li o 20, o versículo. Quanto a vós, outra unção que dele recebeste, permanece em vós e não ter necessidade de alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falso. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quer dizer, essa unção, esse Espírito que nós recebemos, que é o Espírito Santo, né, está dentro de nós. Quando alguém nos ensina algo errado, irmão, nosso espírito ficará incomodado. Nós teremos uma percepção. Deve analisar a Escritura, mas nós temos uma percepção no nosso espírito. E essa unção está dentro de nós no momento que nós nascemos de novo, que é a unção dos santos, né? E não há necessário alguém ensinar no sentido de que, por exemplo, quando você faz algo que está fora da direção de Deus, um pecado, quando você peca, você sabe dentro de você que você pecou. Não há necessidade de ninguém lhe dizer isso, porque o próprio Espírito Santo te ensinará. Tem isso também que o próprio Espírito Santo te mostrará e dirá, nesse sentido. E também, irmãos, falsos ensinos que você que recebe, a unção do Espírito Santo está dentro de você, né? E te diz o que é certo, o que é errado, o próprio Espírito Santo. Nesse contexto, mas devemos sim também, porque o Senhor deixou mestres na palavra para que a gente possa aprender. Então, pessoal, nós estamos terminando essa parte sobre, graças a Deus, a segunda parte, né? Sobre a integridade da palavra de Deus, e amanhã nós estamos gravando aqui, com a ajuda do Espírito Santo, mas entrando na outra matéria, que é comunhão com Deus e com a igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.